pessoal, hoje nós vamos estar falando da Lean, né? Ergonomia na Lean é uma coisa inovadora. Muitas empresas estão trabalhando. Aqui em Caxias eu já tive a oportunidade de atender empresas que trabalham no sistema Lean, né? E também já trabalhei com análise ergonômica no sistema Lean para alguns postos de trabalho. Mas nada melhor que uma pessoa que está diretamente trabalhando com isso, que é a Dani, né? Dentro do grupo Volkswagen. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Que agora eu estou fazendo um teste sobre ver se eu vou conseguir gravar a tela para depois virar tudo em podcast, que o nosso super Thiago Marquesi está transformando. Eu aceitei de novo, Dani. Conectando. Ali! A Dani! Olá! Vamos lá então, Dani querida. Olá! Que bom ter você aqui, que deu certo. Te apresenta para nós aí e vamos em frente. Oi, Cá, obrigada pelo convite. É uma honra, porque eu admiro muito o seu trabalho. A gente não conhece pessoalmente, mas eu te sigo, sou fãzaça número 1. E a gente troca ideia há muito tempo já, né? Já não se conhece pessoalmente, mas virtualmente já faz tempo. Muito tempo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Daniela Balsadi. Eu atuo na área de ergonomia há mais ou menos mais de 10 anos. Sou ergonomista na Volkswagen, aqui em São Carlos, na fábrica de motores há 9 anos quase. E trabalho em uma outra multinacional aqui em São Carlos, que tem 2 unidades, que é a Tecance, que é uma empresa de compressores de refrigeração, uma empresa americana. Estou lá há 6 anos. E sou perita na área de ergonomia na primeira vara aqui de São Carlos. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a aplicação da ergonomia no Lean Manufacturing, né? Nos últimos 2 anos, eu venho estudando essa relação e os conceitos de ergonomia no sistema de produção enxuto. Eu já fiz muitos cursos na área de Lean, uns 10, 12, para entender a metodologia, para entender como que essa ferramenta funciona para a gente e como que a gente pode entrar nessa ferramenta, né, nessa metodologia. Eu venho aplicando a ergonomia e os conceitos de ergonomia dentro do sistema de produção, com o objetivo de eliminar ou reduzir os desperdícios de produtividade. E eu tenho resultados bem positivos com isso. Então, quis compartilhar um pouco com os colegas da área, que a gente precisa pensar um pouco fora da caixa. Daí surgiu a ideia do meu curso. Muitas pessoas que estão aqui eu já conheço, muitas pessoas que estão aí, a Tassi fez meu curso. A Ana, tá aqui também. A Ana, Thaís. Então tem uma galera forte, né, da ergonomia. Tem uma galera de peso, né, o pessoal... Tem André Cruz, aqui agora tem Thiago, Carlos. Bom, quem tá aí é porque a gente que realmente tá afim, né, de pensar fora da caixa, né? Temos físio aqui, pelo que eu conheço, temos físio, temos pessoas que nos acompanham, que são profissionais liberais, temos engenheiros, médicos. Que legal! Tem um pessoal legal aí. Tô vendo o Giliá, que é meu amigo do MBA. Enfim, então eu resolvi compartilhar um pouco do que eu venho estudando, né, para abrir novas portas pro pessoal, uma nova maneira de a gente entrar um pouco dentro da engenharia. Que hoje o nosso acesso dentro da engenharia é um pouco complicado, porque a gente tem dificuldade de usar os termos que eles usam, né? A gente tem dificuldade para entender alguns conceitos, né? Então, hoje eu vim explicar um pouquinho o engenheiro da Volkswagen, que trabalha comigo. Eu também tô vendo aqui o Michael. O Michael tá em todas, eu tenho que prestar atenção, bacana. O Michael tá ligado na economia. Ele é engenheiro industrial, me ajuda na otimização de processo. Ele faz a parte de otimização na Volkswagen, é um excelente profissional, um excelente engenheiro. Enfim, então eu vim compartilhar um pouco, né, de como a gente pode utilizar a análise da atividade dentro do sistema de produção Toyota, dentro do sistema de produção Lean, que também a gente conhece como sistema de produção enxuto, né? Como que a gente utiliza a análise da atividade ou os conceitos que a gente sabe bem aplicar de ergonomia na redução dos desperdícios. Mas, para começar, assim, o que seria esse tal desse sistema Lean Manufacturing, né? Para muitas pessoas, eu acredito que estão aqui, a ergonomista da Volkswagen Taubaté, a Ju também está aí. Esse conceito, ele vem de muito tempo, né? O que seria esse Lean Manufacturing? É um sistema de produção, né, enxuto, muito utilizado no mundo inteiro, né? Que leva como as referências ter sempre uma produção enxuta, uma produção otimizada, né? Com desperdícios, eliminando as atividades que não agregam valor,
as atividades que são desnecessárias e, consequentemente, os movimentos que são desnecessários também, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é um pouco dessa atividade que não agrega valor, como que a gente pode estar trabalhando junto com as ferramentas do Lean para estar deixando o processo mais enxuto e sempre pensando também nos princípios da ergonomia, mantendo todo o processo de produção eficaz, mas sempre pensando no conforto do empregado, na qualidade do produto, segurança no trabalho, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês quais são esses tipos de desperdícios que o Lean tem e como que a gente atua dentro desses desperdícios. O principal objetivo do sistema de produção enxuto, do sistema de produção Lean, é eliminar os desperdícios do processo. E tem como essência o quê? Eliminar as atividades que não agregam valores, atividades que são desnecessárias. Por exemplo, um movimento muito extenso, mais do que o normal. Isso é um desperdício de tempo. Se eu tiver movimentos, às vezes, com extensão menores, movimentos mais curtos, eu consigo otimizar o processo. E com isso eu consigo melhorar o quê? O conforto do empregado, porque ele vai fadigar menos, menor demanda biomecânica. Esse é um dos pilares, né, do Lean, que é o desperdício com movimentação. Só que a nossa atuação dentro da ergonomia, a nossa atuação como ergonomista vai muito além do desperdício da movimentação. A gente consegue atuar em vários desperdícios. Hoje, a gente conhece 7 desperdícios, mas já se fala no 8º desperdício. Alguns cursos que eu fiz falam em 7 desperdícios, outros falam em 8, né? Então, eu vou falar para vocês rapidamente, porque o foco aqui não é a gente ficar falando de Lean Manufacturing, mas sim como que a gente consegue entrar dentro dessa metodologia de produção, né, dentro desse sistema de produção. E então a gente tem, eu vou passar com vocês rapidinho os 8 desperdícios para vocês terem uma noção de onde a gente se encaixa e como a gente se encaixa dentro de cada um. Existe o tempo de espera, é um dos desperdícios, onde eu fico esperando o próximo processo, né? Então eu fico no meu posto de trabalho, né? Tô fazendo uma atividade e aí eu tô esperando porque o próximo posto tá muito atarefado, né? Ou é um posto gargalo, é um posto que tem um tacto maior que o meu. Então eu vou estar trabalhando e vou ter que ficar esperando, né, um outro posto. Ou por uma falta de peça, ou por algum problema logístico, eu fico esperando, eu não consigo realizar a minha atividade naquele posto. E a gente tem uma forte relação com isso, né? Produção em excesso. Eu produzo mais do que o necessário, né? Eu sempre tenho que pensar que o sistema de produção enxuta, ele baseia-se no quê? No que o cliente quer, né? Na produção, no sistema de produção que o cliente está interessado. Então, é o cliente que tem que demandar o que a gente quer. A gente não pode sair produzindo, estocando, né? Porque com isso eu faço o quê? Eu acabo sobrecarregando os empregados, eu vou ter acúmulo de produtos lá que não vai estar sendo disponibilizado no momento, vou estar perdendo dinheiro porque os produtos estão estocados, né? Então, o Lean, ele trabalha com produção puxada, né? Eu também acredito que é um termo, hoje a gente vai falar um pouco, vários termos dentro da engenharia, que para alguns ergonomistas isso é bem incomum, né? A prática que a gente tem é bem incomum de conhecer certos termos. A produção puxada é uma produção que quem dita o ritmo da produção é o cliente, né? Ele recebe uma informação, né? E aí ele começa a produzir a partir de uma informação. Um exemplo bem prático para a gente entender o que seria. Eu tô falando muito rápido, gente, é que eu falo muito rápido. Tá tranquilo, Dani, tá super tranquilo. Tá? Qualquer coisa você me dá um toque. Que eu falo. Não, eu também falo rápido, aí ninguém vai entender nada, mas a gente se entende. Pois é. Então, eu vou dar um exemplo bem prático do que seria uma produção puxada. Quando a gente vai no Subway, por exemplo, né? A gente chega para pedir um sanduíche. A gente fala, olha, eu quero um sanduíche de queijo com alface, tomate. Então ele vai fazer o sanduíche de acordo com o que a gente está pedindo, naquela hora, naquele momento, do jeito que a gente quer. Então quem está puxando a produção do sanduíche é a gente, o cliente. Tá? Então isso é a produção puxada.
A produção empurrada é quando eu recebo uma demanda e aí eu começo a produzir, tenho estoque, isso acumula produtos e aí o dinheiro fica parado. Um exemplo fácil também para vocês entenderem o que é uma produção empurrada é um restaurante por quilo. Eu chego lá, né, para comer, eu tenho uma variedade, mas eu, como dono do restaurante, vou produzir de acordo com o que eu estou acostumado no dia a dia, com o meu público. Então eu tenho que fazer um tanto de arroz, um tanto de feijão, mas eu não tenho uma demanda do cliente, eu tenho uma demanda que eu tenho das pessoas que acabam almoçando no meu restaurante, então eu faço baseado nisso. O que acontece quando eu tenho uma produção empurrada? Eu tenho sobra de alimentos ou falta alimentos. Por quê? Porque eu não tenho um cliente puxando a demanda. Eu tenho uma demanda que é feita por uma estatística de quantidade de pessoas que estão acostumados a almoçar no meu restaurante. Certo? Então é isso que é uma produção puxada, a grosso modo, e empurrada, para vocês terem um pouco de noção aonde que o Lean se encaixa. Ele trata como a gente tem que implementar o Lean, porque ele tem um foco na produção puxada. Estoques excessivos. O Lean considera como um desperdício o estoque excessivo. Então, a empresa, quanto menor o lead time dela, menos estoque ela vai ter. O que seria o lead time? O lead time é quando o produto chega a matéria-prima na fábrica, ele é produzido na linha e ele vai embora. Quanto menor o tempo de produção, quanto menor esse produto fica dentro da empresa, quanto menor esse produto ficar estocado e quanto mais rápido ele for produzido, mais menor o lead time, mais giro eu tenho de estoque, e com isso menos desperdício eu tenho. O que o Lean também considera como um quarto desperdício é defeitos, retrabalhos. Então, a premissa é que tudo seja feito corretamente desde a primeira vez. Faça correto a primeira vez. Isso é uma sistemática do Lean. Ele preza que você faça o trabalho com qualidade. Por quê? Retrabalho gera o quê? Gera sobrecarga biomecânica, perda de tempo, Às vezes tem que parar um processo para conseguir fazer aquele retrabalho. Então, a premissa do Lean é faça certo a primeira vez. Processo em excessos. O que são processos em excesso? Às vezes eu faço um processo num determinado setor ou num determinado posto, que no próximo posto, por exemplo, não era necessário fazer aquilo, ou para onde vai, por exemplo, não era necessário. São processos que às vezes podem ser eliminados. Exemplo, eu trabalho numa linha de produção que eu faço caixas metálicas, Caixa que vai ser usado para colocar algum componente num outro setor dentro da empresa. Eu produzo num setor X e ela vai ser consumida num setor Y da empresa. Então eu faço a caixa, ponho a tampa e ponho os 4 parafusos, por exemplo. Chega no setor que ela vai ser utilizada, as pessoas retiram a tampa e o parafuso. Então, isso é um processo desnecessário, porque se o setor que eu estou mandando a caixa vai usar ela aberta, não preciso tampar. Parece umas coisas assim que é tão fácil de ver, mas lógica, sem lógica, mas acontece muito no chão de fábrica e acontece muito no processo produtivo. Atividades que às vezes podem ser eliminadas daquele processo porque o próximo processo vai fazer de novo. Então é interessante que você conheça todo o processo. Então o retrabalho, Exato, acaba sendo um retrabalho e isso é desperdício. Transportes desnecessários, ficar carregando as coisas para lá e para cá, eu tenho que buscar uma embalagem no setor X que eu tenho que trazer para cá. Eu tenho que levar esse material que está pronto, tenho que mandar para lá. As coisas têm que estar muito perto, os postos de trabalho têm que estar com as suas embalagens, com seus dispositivos, tudo muito perto. A gente tem que ficar evitando, eu estoco num prédio para poder usar num outro prédio. Então esses deslocamentos desnecessários são desperdícios também dentro do sistema Lean. Dani, só fazendo um parênteses, a Lean, ela então, pelo que eu entendo, assim, pelo pouco que eu conheço, que eu trabalhei numa empresa que eles trabalham com o sistema Lean,
Pelo que eu entendo, assim, ela está diretamente ligada, claro, acho que vai falar mais pra frente isso, à organização do trabalho, né? Sim, sim. Ela é diretamente ligada à organização do trabalho, porque tudo isso que tu nos coloca até agora é o que a gente pontua na parte da organização do trabalho, né? Nas melhorias que têm que ser feitas para não ter retrabalho, para não ter esse deslocamento desnecessário, essas coisas assim, né? Sobrecarga, conteúdo de atividade, né? Física e mental, o método de trabalho. Exato. Tem tudo a ver com a questão de organização do trabalho. Um ponto que a gente consegue trabalhar bastante dentro do Lean é a questão dos desperdícios com movimentação, né? Movimentações desnecessárias. O que leva... Exato. E que no chão de fábrica é uma coisa muito comum, né? Muito comum essa movimentação. Às vezes eu noto que às vezes é a desorganização do local de trabalho, noto bastante a falta de gestão, né? A falta de gestão e a falta de orientação do empregado. Porque às vezes largam o cara lá e ele não sabe, então ele fica pra lá e pra cá, né? Aquele negócio meio perdido, digamos assim, né? Exato, ele fica perdido. E aí não sabe aonde tem que levar, de onde ele tem que pegar, né? E, por exemplo, a questão de transbordo de peça, né? Eu recebo um pallet com 400 peças, mas eu só consigo usar na linha 300, 150. Então eu fico fazendo esse transbordo de peça. Isso é uma movimentação desnecessária, né? Parece que não, mas a gente perde muito dinheiro com isso e perde-se muito tempo com isso, né? E um 8º desperdício que está sendo considerado pelo Lean é não valorizar a criatividade do trabalhador, né? O que hoje acontece é que eles às vezes têm as melhores ideias para dar para a gente, tanto numa melhoria ergonômica quanto na melhora do processo, e as pessoas acabam não valorizando o que ele tem para falar para a gente. E eles são as melhores pessoas para falar o que está errado no posto de trabalho. Eles passam o dia inteiro lá, né? Então as melhores ideias vêm deles. A gente só vai fazer... Lógico, a gente tem muita ideia, aparece muita coisa também que a gente avalia ergonomicamente, avalia com o pessoal da produção e vê que não é possível fazer. Mas as melhores ideias vêm deles, ideias simples, né? Então a gente tem que dar muito valor a isso. Técnica, né? Apenas com a técnica, né? Com a parte do conhecimento técnico, né? Eles entram com a parte... Porque eu hoje até estava concluindo uma análise e eu sempre gosto de escrever assim, uma parte que é a importância do trabalhador, da opinião dele e dele estar o tempo inteiro participando da ergonomia. É a ergonomia ativa, né? Então tá entrando nesse 8º processo. Exato. A participação dele é essencial, né? No processo, nas melhorias, em tudo. Ele é a pessoa que está ali, que passa a maior parte do tempo ali, sabe muito mais que a gente de como funciona o processo, né? Então, isso é um 8º desperdício que está entrando agora dentro do sistema Lean. Dani, em cima dessas situações que tu colocaste, surgiu uma pergunta aqui que acho que vem bem nesse momento. As outras eu anotei aqui, que vem nesse momento casar aqui. Quanto o Lean considera as margens regulatórias e permite o operador definir melhor a estratégia operatória? Dentro do sistema Lean, uma das ferramentas que a gente tem é o trabalho padronizado, né? Então, desde que eu tenha o trabalho padronizado, eu tenho uma economia de movimentos, tenho menor sobrecarga e menor demanda biomecânica. Então, faz-se interessante e faz-se necessário dentro de qualquer processo produtivo a gente ter um método de trabalho, né? A gente não pode simplesmente cada um fazer do jeito que acha melhor, né? E por isso que a gente tem toda a autonomia para atuar dentro da elaboração do método, né? Então, o ergonomista dentro do sistema Lean Manufacturing, na ferramenta do trabalho padronizado, ele tem uma excelente atuação. Principalmente na questão de sequência de movimentos. Ele é o expert na sequência de movimentos, que vai determinar o método. Então, o método de trabalho, ele tem que ser padronizado para todo mundo. Eu tenho que ter um trabalho padrão, para que todo mundo faça exatamente a mesma coisa. Mas isso é uma esse método ele vai surgir através de um espelho, digamos assim, de um exemplo de um trabalhador, correto? Ele surge a partir da demanda de uma atividade, né? De uma atividade de um todo, né? Exato. Uma média, sei lá.
Isso. A engenharia, ela faz o processo, ela define as etapas do processo. E o ergonomista entra dentro para fazer qual é a melhor sequência desse processo, baseado nos movimentos, né? Na biomecânica daquele movimento. Como que eu posso fazer isso? Pois é, aí em cima disso eu tô anotando as perguntas aqui, aí assim, ó. Existem ferramentas da qualidade que são usadas na filosofia Lean que podem ajudar o ergonomista? Sim, a gente tem o PDCA, a gente tem o diagrama da espinha de peixe, a gente tem várias ferramentas dentro do Lean que a gente acaba aplicando, né, e fazendo todo esse planejamento da implantação do Lean dentro da empresa. Sim, a gente tem inúmeras ferramentas. Existe o 5S, que a gente vê muito falar, o que funciona, o que a ergonomia tem a ver com isso. Tem muito link também com a ergonomia, o 5S. Né? Então, a gente tem muito trabalho dentro do sistema Lean. Né? Só que a grande dificuldade, eu tive essa dificuldade, eu venho estudando Lean há 2 anos e meio, mais ou menos, é enxergar onde estão esses desperdícios. Né? Se a própria, às vezes, engenharia, o próprio pessoal não consegue, às vezes, enxergar onde está. Daí, então... E aí perguntam assim, ó, dentro de um trabalho padronizado, entende-se que o tempo é o que deveria ser o real. Como você entende quando esse tempo prescrito não condiz com o real? Então, por isso que a gente tem a sequência de movimentos e o método. Quando eu estabeleço um método de trabalho, né, e quando eu uso uma ferramenta para definir um método, por exemplo, um MTM, onde o método determina o tempo, ou seja, os movimentos que irão determinar o tempo do posto de trabalho. Então, isso é uma ferramenta de avaliação de método. Né? Então, tem coisas que a gente vai ter que puxar e estudar um pouco na engenharia, né? Que nem o objetivo aqui. A gente vai ter que começar, quem está querendo aplicar o Lean na empresa, aplicar a ergonomia dentro do Lean, a gente tem que começar a pensar um pouco fora da caixa. Né? Utilizar, por exemplo, eu já vi cronoanálises muito bem feitas, excelentes cronoanálises, né? Mas, por exemplo, na questão do MTM. O MTM, ele é uma ferramenta, uma metodologia que estabelece um método de trabalho, né? Onde o movimento determina o método, né? O movimento determina o tempo, ou seja, é um método de trabalho que vai determinar o tempo. Né? E ele considera pessoas com treinamento médio, né? Não tem essa questão de ser pessoas mulher, homem. Então, isso é uma ferramenta e é uma metodologia usada para trabalho padronizado. Né? E aí, assim, eu estabeleci um método de trabalho, né? Baseado numa atividade. A partir do momento que eu estabeleci esse método, eu vou treinar os meus empregados, né? On the job, num treinamento específico para aquela atividade, baseado na folha de método, né? No que foi definido o método junto com o ergonomista, que tem a melhor sequência de movimentos. Né? E a partir daí, ele começa a seguir aquele método. E vira uma coisa automática, cá. Eles começam a fazer esse trabalho, porque assim, eles sabem que aquilo que ele está fazendo realmente tá tendo menos esforço. É bem legal, às vezes, você deixar ele fazer do jeito que ele quer e comparar com o método. Né? Ele mesmo percebe, nossa, por que eu preciso fazer tal movimento? Eu não preciso. Por que eu preciso dobrar o punho, na verdade? Ou por que eu preciso fazer esse desvio? Não é necessário. A percepção que eles têm em relação a isso acaba sendo bem legal também. De você comparar isso. Essa economia de movimentos é feita com base nos 3Ms? Usam o Muri? É uma pergunta que surgiu. O Muri é do WCM. É uma outra metodologia, também ela é feita com embasamento todo dentro do Lean, né? Mas o Muri, ele fica dentro do World Class Manufacturing, que é uma outra metodologia também de um sistema de produção muito utilizada pela Fiat, pela Whirlpool, né? Então, ela tem a base do Lean, só que ela é outra metodologia. Sim, o Muri é Muri, mudar e mudar, Muri, mudar e murar, né? Onde cada um tem a sua área de atuação. O Muri realmente fala sobre as posturas inadequadas, o que ele tem em comum com o Lean.
é que o dentro do Muri ele fala que se eu tenho postura inadequada, vai gerar fadiga, e fadiga acaba sendo um desperdício, né? Porque eu estou sobrecarregando o meu empregado. E o Lean também. Quando ele fala de movimentos desnecessários que vão gerar fadiga, também é uma sobrecarga biomecânica desnecessária, que também é um desperdício. Mas os 3M ficam dentro do WCM. Ok? Eu estou colocando para ti as perguntas que surgem, tá, Dani? Ok. Assim, ó, uma pergunta é: como você trabalha essa padronização para fazer o empregado cumprir essa padronização? Como é que funciona essa parte, que é uma parte das mais difíceis mesmo, né? Sim, a gente tem toda a padronização. São realizados os treinamentos, né, específicos, baseados na folha de trabalho, na folha de instrução, na folha de método. Cada empresa fala sobre dá um nome para isso, folha de processo. E no treinamento é feito in loco, né? É feito dentro de uma sala, assim, com uma simulação de uma linha de verdade, né? Com um trabalho de verdade. E é explicado para ele faz um treinamento. Esses treinamentos variam bastante, de 30 a 40 horas. Eu já vi empresa fazendo com 20 horas, né? Eu já vi empresa fazendo 40 horas. E durante o processo também, ele vai sendo acompanhado pelo supervisor dele ali para estar tirando dúvidas. Tem as pessoas que são os monitores que acabam também tirando a dúvida e auxiliando no processo. E é sempre bom a gente lembrar que eles são todos treinados no método daquela atividade. E eles também dão ideias para a gente durante a execução do método, do qual a gente vai avaliar, né, a percepção desse movimento, né, ou dessa sequência. Por exemplo, às vezes é estabelecida uma sequência de processo de montagem, de processo de usinagem, e aí o que acontece? Durante a atividade, ali, durante esse treinamento, eles falam: mas é mais fácil montar isso primeiro do que aquilo. Aí nós ergonomistas, junto com a engenharia, a gente vai avaliar se é possível ou não, né, se realmente é válida a ideia dele ou não. Exato. Assim, nesse método que você selecionou, demonstra um resultado ineficiente entre o real e o prescrito. Como você considera para o risco? Podemos coordenar um posto pela sequência não mandatória da operação? O real, ele fica exatamente como prescrito. O empregado vai executar a atividade exatamente como está no método. O real é muito 99% do que está escrito na folha de instrução. Então, o trabalho, exatamente, ele executa na mesma sequência. Esse trabalhador de uma linha de produção, esse método, outra pergunta, funciona com a situação do tempo determinado pela máquina? Ele funciona quando é ditado pela máquina? Ele pode ser ditado pela máquina quando eu tenho a interação de um processo semiautomático, ou ele pode ser num processo manual, onde eu tenho 100% de trabalho executado pelo operador, né? E ele também considera essa questão de tempo de máquina, ele considera essa atividade onde ele tem um semiautomático, onde ele tem uma atividade manual. Ele é aplicado para todos os tipos de atividade. Entendi. Aqui tem uma uma colocação do nosso colega, o André, que ele diz assim, que isso não se alinha aos preceitos aos princípios da ergonomia via NR17. Como que tu vê isso, Dani? Qual o princípio? Qual seria... quando a gente fala em NR17, ela é muito ampla, né? Qual item da NR17 e qual seria a... porque quando eu falo NR17... É muito abrangente, né? Então, assim, qual item, né? Tá. Eu vou ler aqui outra pergunta, então. Outra pergunta, outra colocação. Dani, o modelo de mapeamento de processos que identifica as operações que agregam valor. Por exemplo, você considera o caminhar para pegar uma peça ou ferramenta como um valor agregado ou como não agregado? Como não agregado, totalmente desnecessário. Tem que ser eliminado. Tá certo. Dani, eu já vi agora, enquanto o pessoal vai botando pergunta que não tem, então agora vou eu perguntar. Eu já vi o método começou a pensar a ser implantado em hospitais, correto? Sim, sim. Isso, né? Então, assim, eu trabalho num grande hospital aqui, sou ergonomista de um grande hospital SUS, aqui da Rio Grande do Sul. É o segundo maior do estado. E aqui a gente não chama de Lean, tá?
porque o SUS ele não nos permite, né? Tem toda aquela questão, a ONA, tem toda uma situação. Então, mas seria sim um processo que a gente chama nos hospitais que não deixa de ser um processo de triagem, né? Que você tenta não perder tempo com atendimentos desnecessários ou atendimentos que não sejam de ordem de âmbito hospitalar. Tu teria, assim, algum exemplo mais palpável dentro de hospitais, assim, que realmente funciona, da questão do NIM? Teria algum exemplo, só para ter realmente uma ideia? Então, eu não tenho, eu já li alguns artigos que falam sobre a questão de hospitais, né? Por exemplo, pessoas aguardando para esperar um resultado de um exame, né? Aguardando por uma consulta, aguardando por um leito, por uma liberação de um documento de internação, né? Esperando a autorização de um convênio. Tudo isso seria um desperdício de espera, por exemplo. Esse é um desperdício muito explícito em hospital, muito, muito, muito. Um desperdício de retrabalho, por exemplo, seria de um erro, de um defeito. Por exemplo, se o paciente está guardando algum exame que fez uma ressonância e depois ele vai fazer um outro exame de imagem, talvez está fazendo um retrabalho, né? Talvez selecionar melhor. Será que é uma ressonância? Será que é um ultrassom? Qual que é o exame que ele precisa, né? Ou informações, por exemplo, ele está aguardando uma cirurgia, por exemplo, né? E aí eu faço aquela cirurgia e fez a cirurgia, vê que a gente precisa fazer uma outra cirurgia, né? Então, tudo isso são atividades que eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa prática, né? Não, mas em cima do que tu estás falando, né? Eu dentro dessa prática minha hospitalar, que nem eu te disse, a gente não chama de linha, a gente chama do processo de humanização e triagem e afins, né? E eu trabalho bem dentro da organização do trabalho, isso aí, né? Por causa do retrabalho, da perda de tempo, porque eu não posso, são profissionais que geralmente são 6 horas de trabalho, 6 por 6, né? Então, assim, tem que ser atendida uma demanda, não dá pra ficar perdendo tempo, literalmente, né? Porque perder tempo é dinheiro e estamos falando de vidas, né? Que estão expostas. Um exemplo bem comum com perda de tempo é quando as enfermeiras, tem muitas que já têm essa facilidade, mas ficam tentando decifrar a letra do médico. Justamente. Aí agora, aqui nesse, a gente está fazendo tudo prontuário eletrônico. Exato. Olha aí, você já está otimizando muito o processo com isso. Com checagem de bipada, sabe? Não, hospital SUS, olha, a gente já está em teste no andar, tá ficando bem bacana. Se você conseguir montar um indicador para isso, né? Avaliar como que era antes, quando era... Eu tenho todo descrito, tô esperando depois agora. Muito legal, dá um indicador bem bacana aí, né? Vai ser bacana. Aqui, ó, uma pergunta então. Mas pelo método, para pegar uma peça ou uma ferramenta, é um valor agregado à operação. Qual a diferença entre a ferramenta para o Lean? Qual a diferença entre a ferramenta para e o Lean? É possível ter erro de interpretação? Cara, eu não entendi a pergunta, desculpa. Pelo método, Pelo método, para pegar uma peça ou uma ferramenta, é um valor agregado à operação. Qual a diferença entre ferramenta para o Lean? É possível ter erro de interpretação? Pegar uma ferramenta é uma atividade que não agrega valor, porém é necessária. Deixa eu falar um pouquinho o que é atividade que não agrega valor, que agrega valor, mas que não agrega valor, mas é necessária, e as que realmente agregam valor. Eu acho que fica um pouco mais claro depois, na hora da gente explicar. De acordo com a Organização Mundial de Manufatura, né, a distribuição de tempo para os diferentes tipos de atividades giram em torno de apenas 5% de atividades que realmente agregam valor. Então, dentro de 100% da minha atividade, apenas 5% agrega valor de verdade. O que é uma atividade que não agrega valor? A atividade que não agrega valor é aquilo que é desnecessário ao processo produtivo. E aí a gente tem um parênteses. É desnecessário, não agrega valor, mas é necessário, e é desnecessário e pode ser eliminado. Eu não vou entrar profundo nisso, porque no nosso tempo não dá pra gente falar disso. É muito ele colocou aqui, ó, ele pontuou que ele tá falando em cima do método OCRA. Questão de ação técnica, então Agora eu entendi. Ele fala a questão da ação técnica, que pegar a ferramenta do método OCRA é ação, tu tá agregando valor, né? Por exemplo, largar, não.
A gente tem que... eu vou falar um pouquinho depois dessa diferença. E 35% eles relatam que são atividades que são necessárias ao processo, mas elas não agregam valor. E 60% são atividades que realmente não agregam valor. Né? Então, só para voltar nessa pergunta que você acabou de colocar, Cá, apesar de ser bem semelhante, né, o Okra e o Lean são coisas totalmente diferentes, os conceitos estão totalmente diferentes. Enquanto o Okra fala sobre ações técnicas, o Lean fala em atividades que agregam ou não agregam valores, falam em desperdícios. Tá? Então, são metodologias diferentes, né? O Lean não fala sobre a questão de ação técnica ou não. O Lean fala sobre atividades que agregam valor, né? Então, por exemplo, uma atividade que está dentro dos 5%, que é uma atividade que realmente agrega valor, é uma atividade final, é a última etapa do meu processo de produção. Né? É onde eu tenho as atividades que estão transformando os materiais e todo o serviço, mão de obra, no produto que o cliente deseja e o que ele está disposto a pagar. Né? Um exemplo, quando eu faço uma conexão de uma peça, quando eu faço o torque de um parafuso, quando eu encaixo uma placa, está agregando valor direto ao produto. Tá? Então, isso é uma atividade que está dentro dos 5% que o cliente está disposto a pagar, que está gerando valor. Uma atividade, por exemplo, que é necessária, né, mas ela não agrega valor, né, mas ela é necessária no processo. É o que a gente chama de desperdício oculto. Ela não vai agregar nenhum valor para o cliente, ele não está disposto a pagar por isso, mas ela é necessária. Ela consome recurso, tempo, mão de obra, né? Mas ela não está agregando valor. Exemplo, quando eu pego uma ferramenta, quando eu caminho para pegar alguma coisa, né? Quando eu troco uma embalagem, quando eu aponto um parafuso, tudo isso são atividades que são necessárias, só que elas não agregam valor. E a gente consegue atuar para quê? Para diminuir essa quantidade de atividades, né? A gente não consegue eliminar, porque elas são extremamente importantes para o processo, mas a gente consegue reduzir, tá? E existem as atividades... Vai lá, ele diz assim, ó, que eu achei interessante essa questão, essa pessoa, ele diz, ele ou ela, né, não tem fotinho, pela sua expertise, o Lean te traz um entendimento de risco da atividade ou tu tá fazendo a avaliação da parte do risco da atividade segregada? Não, o Lean, ele não avalia o risco. A nossa análise ergonômica, ela continua com o nosso foco, com a nossa percepção, com as nossas metodologias, que cada um utiliza a sua, né? O Lean, ele não avalia risco ergonômico. O Lean, ele não avalia o risco ergonômico. Ele é um sistema de produção que tem como principal objetivo o processo de melhoria contínua e a eliminação dos desperdícios do processo produtivo. A ergonomia, ela simplesmente vai entrar como uma ferramenta baseada na sua análise ergonômica para eliminar os desperdícios que cabem a nós, tá? Então, ela não é uma ferramenta de avaliação de risco. Avaliação de risco. Ela não é um complemento para nossa análise. Ela vai nos ajudar, como quem gosta de utilizar a cronoanálise numa atividade. Na verdade, como é que tu casa ela na tua análise? Não, na verdade, é a minha análise que vai ter foco no sistema Lean. A minha análise que entra dentro do sistema Lean. Tá? A minha análise ergonômica vai ser uma das ferramentas para a aplicação do sistema Lean, para ajudar no sistema Lean. Uhum. Eles pedem aqui se você teria alguma referência bibliográfica para melhor entenderem o que é a atividade que agrega valor e a que não agrega. Tem alguns... Gostaria de entender essa diferença. Tem alguns artigos de engenharia, nas bibliotecas de engenharia de produção que fala bastante disso, né? Tem um site de engenharia de produção, isso, as bibliotecas virtuais de engenharia de produção, USP, UFSCar,
essas universidades que têm cursos de engenharia de produção, tem bastante coisa interessante lá no... Dani, o desperdício, por exemplo, pode impactar do risco da operação? O desperdício, ele é um pouco ao contrário. O risco ergonômico pode impactar numa atividade, numa perda de tempo, por exemplo, né? Então, só fechando o que a gente estava falando sobre a atividade que não agrega valor e não é necessária, né? A gente tem 3 tipos, que nem eu falei para vocês, a gente tem 3 tipos de atividades dentro do processo. Os 5%, que são atividades que realmente agregam valor ao produto, as atividades que são necessárias, porém elas não agregam valor, e as atividades que realmente não agregam valor, e essas devem ser eliminadas, tá? Por exemplo, retrabalho... O desperdício, ele é considerado espera? Ele é uma tolerância ou é uma folga dentro da ergonomia? Não, a espera, ele é um dos desperdícios do Lean. Tá. Ele é considerado um dos desperdícios do Lean. Essa última atividade que eu tô falando que não agrega valor é, por exemplo, o retrabalho, um posto que eu tenho que ficar fazendo uma segunda inspeção, né, passar um pano, limpar alguma coisa, pegar uma peça e não montar, colocar ela numa bancada e depois eu montar. Então, isso são todas... Essa espera, Dani, essa espera, que seria uma perda de tempo para o Lean, não seria classificada para nós na ergonomia como uma micropausa? Ou a pausa passiva do processo de trabalho? Então, só que essa espera ela não faz parte do processo. Ela acontece uma vez ou outra, né? E desde que eu tenha um processo todo padronizado, um processo que tenha métodos de trabalho, eu sempre vou acabar tendo uma menor demanda biomecânica, né? E uma menor sobrecarga biomecânica. Né? Eu sempre tenho, às vezes, um tempo de espera de um próximo posto, então eu sempre acaba tendo uma micropausa em relação a isso, né? O que eu vejo bem, assim, bem complicado, quando eu comecei a estudar, foi a minha dificuldade, foi identificar esses desperdícios. Mas com a prática, a leitura, sendo buscar esse conhecimento que você acredita, porque eu sempre acreditei que não existia essa ligação, porque como o Lean fala em otimizar os processos, eu falo, não, mas a gente vai sobrecarregar o empregado se eu otimizar o processo, né? E aí que eu fui estudar. E aí eu fiquei surpresa quando eu comecei a ler, fazer cursos, ler artigos e saber que a gente tem uma forte influência dentro do processo através do Lean. E ele... Tô vendo uma pergunta aqui. Muita pergunta. Então, bacanas que o pessoal tá colocando, que eu acho que eu também vejo assim, porque eu aprendi muito de Lean, porque eu tive que aprender. Porque de repente me colocaram dentro de Kaizen e eu disse, meu Deus, o que é isso? Né? E aí tu tem um monte de engenheiro fazendo conta em post-it e eu pensei, meu Deus, esses caras são tudo louco. Aí eu digo, não, peraí, deixa eu Parece o pessoal no meu curso começando a fazer aquele monte de conta, tem hora que teve uma hora que eu olhei pra eles. Um monte de post-it nas paredes, eu entrei no Kaizen e pensei, cara, que viagem é essa aqui? Essa aí que eu fui atrás, mas tudo bem, faz parte, né? E aí o pessoal botando aqui, ó, que realmente é a percepção que eu tenho, que de forma indireta acaba impactando na proposta de melhoria em relação à ergonomia, que é muito interessante essa vez, né? Porque às vezes as ações de ergonomia, elas são contrárias ao Lean. Mas depois que as pessoas começaram a estudar sobre o Lean, melhoraram a atuação na ergonomia. Exatamente isso. Parabéns, eu não sei quem falou isso. Quem falou isso foi a Daiane. A Daiane colocou aqui pra gente. Excelente colocação, exatamente muito interessante, isso. Muito. Vou ler de novo, ó. As ações, às vezes, as ações em ergonomia são até contrárias ao Lean. Depois que eu comecei a estudar sobre Lean, melhorei minha atuação em ergonomia com as melhorias para agregar valores. Claro que a gente começa a entender, né, como a organização do trabalho, né? Tu começa a entender perfeitamente o item de organização do trabalho. Dani, muitas vezes o Lean é um olhar de Harvard Report em automotiva. Como você calcula para ergonomia essa tolerância de folga? Eu não entendi a tolerância de folga, Cá. Eu também não. Vamos ver se a Bordon, se ela nos diz de novo. Dani, as pausas pré-determinadas para recuperação biomecânica são consideradas desperdícios ou atividade que não agrega valor? Ela é considerada atividade que... É considerada os dois, na verdade. Porque seria uma parada ali, né? Seria um tempo de espera. Então, ela acaba sendo considerada
tanto um desperdício por tempo de espera, que eu não vou estar fazendo nada, né? Quanto uma atividade que não agrega valor. E nós da ergonomia, ergonomistas, temos um olhar mais abrangente. Qual o impacto na saúde do trabalhador com o Lean? O impacto na saúde, eu começo a buscar com o Lean a questão de menor sobrecarga biomecânica com movimentos desnecessários, porque se eu consigo eliminar esses movimentos desnecessários, eu consigo diminuir a sobrecarga biomecânica daquela atividade, né? E quando eu tenho um trabalho padronizado, quando eu tenho um método de trabalho definido, né, as pessoas elas conseguem fazer aquele trabalho com uma maior facilidade. Eu também tenho uma diminuição da demanda psicossocial, né, a psicodinâmica do trabalho tem uma demanda menor, um estresse mental menor, né? Porque eu não fico tentando saber qual que é a melhor maneira de executar aquela atividade. Né? Eu já tenho um método para executar. Então isso faz com que eu consiga fazer o trabalho com mais facilidade do que ficar pensando, nossa, será que eu monto primeiro essa? Ah, monta aquela primeira, gerando um estresse, entendeu? Então eu já consigo até dar uma diminuída nisso. Eu tenho resultados, tem vários artigos. A pergunta veio agora aqui, que encaixou naquela que a gente não tinha entendido das pausas. Quer saber a classificação de tempo para recuperação muscular dentro da Lean, que se trata junto com a ergonomia, né? A pausa ideal pela Lean para recuperação muscular, como é que tu faz esse casamento aí? A pergunta é assim. Da questão do Lean, a gente tem todo o tempo de processo, todo o tempo de estabelecimento de método. Vai estar trabalhando, né? Porque se eu tenho uma sequência de movimentos mais específicas, né, mais com método definido, eu sempre acabo tendo o tempo de máquina. Às vezes eu espero o tempo da máquina para fazer o processo, a gente considera uma micropausa, ou eu tenho a diferença. Por exemplo, o meu gargalo da linha é 50 segundos. O meu posto de trabalho está me demandando 33 segundos. Então essa diferença de ciclo acaba sendo uma micropausa. Né? Então tudo isso dentro do processo a gente começa a aprender um pouco. Por isso que a gente tem que começar a... Eu vejo que a maior dificuldade, Cá, é quando que os ergonomistas têm muita dificuldade para entender alguns termos técnicos, por exemplo, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, com o pessoal e tem muita dificuldade para falar a mesma linguagem que eles. Por exemplo, um posto gargalo, por exemplo, né? O que é um posto gargalo? É um posto que tá com o taco, que tem o maior tacto na linha, né? Então, a partir dessa informação eu consigo saber, por exemplo, como está a distribuição da taxa de ocupação, a distribuição da carga de trabalho daquela linha. E as pessoas que fizeram o meu curso, teve uma hora que a gente até deu uma relaxa, porque é muita conta, né? Só que daí fica muito claro você discutir com um engenheiro, por exemplo, que está faltando gente naquela linha, né? Por exemplo, a gente tem um feeling, a gente tem a percepção de estar passando numa linha de montagem, por exemplo, né? E falar, poxa, tá corrido aquele trabalho, o ritmo de trabalho tá acelerado. Aí a gente tem esse feeling. Só que aí a gente vai lá na engenharia, falar com o engenheiro, olha, eu passei ali na linha e eu tô percebendo que os caras estão fazendo aquela atividade muito correndo, não, o ritmo, vocês estão pagando o tempo. Tá? Deu? Tava travado tu aí. Eu pelo menos, eu tava te ouvindo. Vai lá, volta. É que a minha internet tá meio ruim esses dias. Não, deu uma travada agora ali. Tu só retoma um pouquinho o que tu tava falando, que deu uma travadinha de 1 minuto ali. Cortou o áudio. Ai, desculpa. Então, o que eu vejo muito... Vamos aguardar. A Dani caiu lá, pessoal. Caiu não, né? Caiu a internet, não a Dani. Caso ela não consiga retornar, porque nós temos mais 4 minutos, né? E o Instagram nos... Pronto, conectei no outro... Pronto. Vai lá, Conectei no outro negócio aqui que meu irmão disse. Nós temos 4 minutos. Porque aí o Instagram nos corta, nosso barato. O que acontece, Cá? É que a gente tem muita dificuldade para entender, por exemplo, se aquela quantidade de pessoas que está na linha está adequada. Né? Então, por exemplo, quando a gente passa na linha e tem a percepção que aquilo está corrido, que o ritmo está acelerado, que a pessoa não está dando conta de fazer aquilo, a gente vai na engenharia falar com a engenharia que tá olha, vocês estão pagando errado o tempo, tá muito corrido e tal.
Aí o engenheiro vira para você e fala assim, tá, mas baseado em que você tá falando isso? A gente tem esse feeling biomecânico de saber que tá corrido. Sim. Só que pra gente explicar pra eles, a gente tem que falar que nem eles. Pois é, e qual é o parâmetro? Ó, bem de acordo aqui. Qual é o parâmetro para começar de novo o tempo de recuperação? Não existe um parâmetro assim dentro do Lean e a gente, para fazer isso, a gente tem que conseguir entender, como é que funciona o balanceamento da linha, como é que eu faço o cálculo da taxa de ocupação daquele posto de trabalho, como está o takt time daquela linha. Será que está tendo o tempo suficiente para a demanda do cliente? Será que eu estou produzindo? Então vai um pouco além, assim, entendeu? Por exemplo, eu tenho que saber, por exemplo, qual é o leading time da minha linha, né? Qual que é o takt time da minha linha. Então são palavras, balanceamento de linha, takt time, otimização de processo, balanceamento, taxa de ocupação. Engenharia, né? Engenharia, que se a gente conseguir fazer essas contas, né? E o pessoal que fez meu curso hoje sabe fazer e sabe brigar com a engenharia, para saber o que está acontecendo, né? Para saber fazer essas contas, a gente consegue falar assim, olha, eu preciso produzir X peças, né? E hoje o tacto da minha linha é esse. Então, para produzir essas peças, eu consigo falar para a engenharia que eu preciso de tantas pessoas. E se por um acaso eu tenho menos pessoas na linha, consequentemente, e é óbvio que as pessoas estão sobrecarregadas. Então, Dani, só um pouquinho, vou te fazer uma sugestão que o pessoal está pedindo aqui. Tá? Vamos encerrar esse vídeo aqui e eu te chamo de novo e a gente começa outro, antes que o Instagram nos dê um bloco. Eu tenho uma reunião pessoal, no não vai dar. Skype. Então, Dani, vamos marcar outra? Vamos marcar outra, semana que vem. Vamos marcar outra. Então, super gente, topo. Dani, vou me despedir de você. Faltou 1 minuto pro Instagram nos bloquear o vídeo. Então, assim, vou pedir para agradecer primeiro por tu ter topado. Vou conversar contigo pra gente fazer semana que vem. A partir de segunda-feira, pessoal, as lives vão ser às 20 horas. Tá? Que foi que eu conversei com várias pessoas, pediram, porque acho que segunda, se Deus quiser, nós vamos voltar às nossas rotinas, né? Mas amanhã eu já convido vocês para estarem com a gente às 14 horas com a Cláudia Olay, sobre cognitivos direto de Portugal, né? E vai ser top, assim. Então, por favor, super top. 14 horas, não percam, porque o risco cognitivo, a gente precisa trabalhar ele, né? E a Cláudia é super fera. E outra, né, gente? Entre em contato com a Dani, podem me pedir pelo Insta, marcam ali a gente e tal. Entre em contato com a Dani. Eu não fiz o curso, mas quem fez, que é fantástico pra gente, eu vou fazer, né, mais pra frente, agora quando passar essa vibe pesada que a gente tá aí. E que me perguntaram, pra ter mais conhecimento da Lean. Então, a Dani, é com ela mesmo a parada, né? Sim, tô à disposição. Brigadaço pelo convite, tá? Um beijão pra você. E semana que vem vamos fazer outra, então, porque assim, ficou muita pergunta, assim, que show de bola, que a gente precisa seguir adiante. Vamos fazer parte 2. Vamos fazer parte 2, então. Beijão, bom trabalho pra ti. Tá? Obrigada. E por aí, pessoal, por favor. Tá bom? Até Beijo. Mais. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Meu Negócio é Saúde é um oferecimento de